Irmãos queridos, eu quero saudar a todos, desejar uma boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, não apenas os irmãos que estão presentes, mas os demais que nos assistem pelas nossas redes sociais. Pois bem, meus amados irmãos, nós iremos procurar abreviar o tempo do culto de hoje, em virtude do evento que tivemos com a nossa irmã Amanda. Então, nós vamos procurar abreviar, que alguns estão aqui desde mais cedo. Por gentileza, abra sua Bíblia, dando sequência à série de estudos sobre as bem-aventuranças. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, verso 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 5, verso 7. Vamos juntos? Abra, respira bem fundo, enche o peito de ar. Juntos, comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De novo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois bem, nós estamos estudando as bem-aventuranças, já dissemos, fizemos a exposição das primeiras 4 bem-aventuranças, e nós já explicamos aos irmãos que as bem-aventuranças não são qualidades inerentes ao homem. As bem-aventuranças não são qualidades que nascem com o homem. As bem-aventuranças não é algo natural, é algo espiritual. As bem-aventuranças, elas fazem parte de uma operação preciosa, poderosa de Deus para regenerar os corações. É uma obra sobrenatural. Somente os salvos em Cristo podem ter estas qualidades. Vamos pedir que tenha um marimbondo na caixa de som. Tira ele, por gentileza. Pronto, aleluia. Pois bem, as bem-aventuranças, elas trazem o padrão do verdadeiro cristão. Essas características, essas qualidades, são qualidades que acompanham os salvos, isto é, aqueles que ingressaram no reino de Jesus Cristo, trazem consigo essas características, essa forma de ser. Observe que praticar o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças, eu vou ressaltar isso, que a prática daquilo que Jesus ensinou não salva ninguém, ok? Mas os salvos trazem consigo esse tipo de qualidade, esse tipo de característica. Então, as bem-aventuranças, essas qualidades não promovem salvação, mas os salvos, os regenerados, eles têm esta bênção, operação poderosa, sobrenatural de Deus. Nós vimos já as primeiras 4 bem-aventuranças. E nas primeiras 4 bem-aventuranças, nós vimos a relação nossa com Deus, isto é, as primeiras 4 bem-aventuranças, elas dizem respeito a uma relação vertical, isto é, nós e Deus. Da 5ª bem-aventurança em diante, nós vamos ver que
não diz respeito a nosso relacionamento com Deus, mas da quinta bem-aventurança em diante, diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos irmãos. Diz respeito ao nosso relacionamento com as demais pessoas. Ok? Então, é importante você saber isso. Vamos trazer à memória? Primeira bem-aventurança que nós vimos foi: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. E vimos a oportunidade que a palavra pobre ali quer dizer um mendigo. A primeira bem-aventurança, ela está relacionada a uma operação gloriosa do poder de Deus, que nos conscientiza quão pobres, quão miseráveis, quão mendigos somos. E após você entender que você é um pobre, miserável, mendigo, que não tem direito a nada, senão unicamente ao juízo de Deus, o passo seguinte, o segundo degrau da bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque após reconhecer a sua condição de pecaminosidade, o passo seguinte qual é? Você chorar pelo seu pecado, pela pobreza que você é, quem você é. O passo seguinte, o terceiro passo é: bem-aventurados, diz a palavra de Deus, os mansos, porque após você reconhecer quão miserável é e você chorar pelo seu pecado, agora você se deixa amansar por Deus. Outrora nós éramos uma besta indomável, uma fera, conforme Paulo relata. Mas agora o Espírito Santo toma as rédeas da nossa vida e nos amansou para fazermos agora, não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos redimiu. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós vimos que essa bem-aventurança está ligada a uma vida plena, uma vida de santidade, uma vida de intimidade. Então, primeiro você reconhece quão miserável você é, primeiro degrau dessa escada, depois você chora pela condição que você está, automaticamente o Espírito Santo vai amansar você, vai tomar as rédeas da sua vida, e como consequência você vai desejar, você vai passar a ter fome e sede de justiça, fome e sede da presença de Deus, fome e sede de ter comunhão com Deus. A quinta bem-aventurança, observe que essas quatro primeiras é nós e o Senhor, ok? Agora, a quinta bem-aventurança é nós e as pessoas que convivem conosco. Bem-aventurados os misericordiosos. E esta palavra misericordioso, isto é um atributo divino. Eu trago à vossa memória que Deus tem atributos chamados incomunicáveis, atributos que são exclusivos de Deus, só Deus tem, nenhum outro ser tem, né? Só Deus é eterno, infinitude é um atributo de Deus, né? Deus é todo-poderoso, ok? São atributos exclusivos dele, onisciência, onipresença, onipotência, atributos exclusivos de Deus. Mas há outros atributos que são chamados atributos comunicáveis, isto é, Deus partilha conosco, dentre estes, a misericórdia, o amor. Então, Deus participa conosco desses atributos chamados comunicáveis. Portanto, a misericórdia, ninguém nasce com a misericórdia. Nós já aprendemos que a nossa natureza é uma natureza depravada, isto é, nós pecamos porque já nascemos pecadores. Não é o pecado que nos faz pecadores, a nossa natureza já é pecaminosa. Portanto, irmãos, é importante nós entendermos que misericórdia não existe no mundo em que nós vivemos, ok? Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, o pecado deteriorou os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, né, a nossa ação, tudo está contaminado pelo pecado. Então, Deus agora, após regenerar você, Ele vai tratar conosco e compartilhar conosco deste atributo divino chamado misericórdia. Portanto, antes de entrar no assunto propriamente dito,
eu quero trazer à vossa memória o significado de 3 palavras. O que significa justiça, gente? O que significa justiça? Justiça é o quê? Você receber o que você... Vamos lá. Vamos? Justiça é receber o que eu mereço. Justiça. O que é graça? Graça é o quê? É eu receber o que eu não mereço. A graça é o oposto da misericórdia. A misericórdia é o quê? É eu não receber o que eu mereço. Ok? Então, eu não recebo o que eu mereço. Tá? Isso é misericórdia. Nós merecíamos o inferno, mas Deus, pela sua graça, nos levará ao céu. Tá bom? As bem-aventuranças, elas distinguem o povo de Deus dos demais. Uma igreja distinta, ela aponta para um Deus distinto. Uma igreja pura aponta para um Deus puro. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. E uma igreja misericordiosa, ela aponta para um Deus misericordioso. A melhor maneira de evangelizar não é apenas com a nossa palavra. A melhor maneira de evangelizar é com o nosso testemunho. E nós precisamos entender que o mundo precisa conhecer o testemunho da igreja. Deus compartilhou conosco esse atributo divino glorioso, misericórdia. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que a maior ferramenta de evangelismo é o nosso testemunho. E isso é maravilhoso, porque se você observar as 4 primeiras bem-aventuranças, elas dizem respeito a ser. Mas da 5ª bem-aventurança para frente, é Deus falando como nós vamos não ser, mas o que nós vamos fazer. Então, primeiro Deus apresenta dizendo, você tem que ser, para depois você pensar em fazer. Então, é importante entendermos que essa ordem não pode ser mudada. Na vida cristã, primeiro você é, depois você faz. Primeiro você é, depois você faz. Primeiro Deus te transforma, depois Ele te usa. Então, se você entender que misericórdia é algo que não vem de nós, o normal no mundo o que é? Vivemos em um mundo orgulhoso, egocêntrico, impiedoso, indiferente, cruel, frio, calculista. Essa é a radiografia da nossa sociedade, ok? Muito diferente da igreja. E a igreja, ela precisa apresentar ao mundo esse testemunho, ok? Ser misericordioso. Agora, nós somos levados a pensar, muitas vezes, que o fato de sermos misericordiosos fará com que as pessoas nos atropelem. Alguém pode pensar assim, mas pastor, se eu for misericordioso, eu vou ser atropelado nesse mundo cruel, porque a pessoa vai achar que eu sou um bobo. Mas eu quero dizer a você que Jesus disse, bem-aventurados são os misericordiosos. Entre o que o mundo diz e o que Jesus diz, nós ficamos com o que ele diz. A palavra de Deus para a palavra bem-aventurado, Macários, já expliquei a vocês, os gregos na Grécia Antiga utilizavam essa expressão grega, Macários, para tratar de uma felicidade absurda. Eles costumavam dizer que Macários era a felicidade dos deuses. Portanto, Jesus usa exatamente essa expressão, Macários, isto é, muito feliz são os misericordiosos. O fato de você exercer a misericórdia é apenas um atributo divino que Deus compartilhou com você. E à medida que você anda e exerce a misericórdia, o mundo verá em nós a beleza do nosso Salvador. O mundo vai saber que nós não somos como os demais povos. A bem-aventurança de ser misericordioso é a que mais distingue o povo de Deus dos demais, que não pertencem ao Senhor.
O perfil do ímpio, irmãos, é cruel, é mau, é perverso, é sem misericórdia. Mas a igreja é a instituição da misericórdia na terra. A igreja é a instituição em que se compadece. Essa instituição, criada por Deus, ela expressa o Deus de quem nós pertencemos. Ele é o Deus da misericórdia. E é maravilhoso, porque além de um dever, dos salvos, agirmos com misericórdia, também há uma recompensa. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a recompensa de você ser misericordioso é que você vai receber misericórdia. Nós ministramos misericórdia com o nosso semelhante, mas nós recebemos misericórdia não do nosso semelhante, nós recebemos a misericórdia de Deus. Quando você espera a misericórdia do seu semelhante, você vai se frustrar. Então você exerce misericórdia porque é dos salvos. Isso distingue o povo de Deus. Isso faz com que o povo de Deus seja diferente dos demais. Exerce misericórdia. Porque nós espelhamos um Deus misericordioso. Nós precisamos compreender com profundidade que essa palavra misericórdia, o sentido bíblico dela, e a palavra misericórdia no original é léo, no grego, e léo significa lançar o coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. Então misericórdia é eu me compadecer da miséria do outro. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia, ela era usada e de uma forma ainda mais profunda. A palavra misericórdia no Antigo Testamento, na língua hebraica, é como se você pudesse entrar na pele do outro. Misericórdia o que é então? Misericórdia é enxergar com os olhos do outro, é ouvir com os ouvidos do outro, é sentir com o coração do outro, é pensar com a mente do outro. Isto é você se colocar no coração, seu coração, você se coloca na pele do outro. É lançar o coração na miséria do outro, é você conseguir enxergar a miséria e você se compadecer como se fosse com você. Isso é misericórdia. Exercer misericórdia implica em alguém que esteja numa situação crítica, desesperadora, em crise, afadigado, angustiado, necessitado, e você então estende a mão amiga, porque você se compadece dele. Devemos entender que misericórdia é mais do que um sentimento. Misericórdia é uma atitude. As pessoas podem às vezes imaginar que misericórdia é um sentimento apenas. Eu olhei uma cena, me compadeci, até chorei. Olha, tem gente que vai num sepultamento, chora. Não é verdade? Chora. E eu quero perguntar para você, quantas vezes você chorou por pessoas que convivem com você e estão indo para o inferno? Devemos entender que a misericórdia é a capacidade de socorrer alguém que está sofrendo. E esse sentimento precisa de vir acompanhado de atitude. Se não houver atitude, não é misericórdia. Não é misericórdia. Jesus foi misericordioso em grau superlativo. Se nós quisermos imaginar uma pessoa misericordiosa, logo imaginamos o Senhor Jesus. Ele foi o homem mais misericordioso que já pisou nessa terra. É comum nós lermos expressões de Jesus se relacionando com as pessoas, expressões assim, e ele movido de íntima compaixão. E ele olhou para aquelas pessoas e disse, eles são como ovelhas que não têm pastor. Olha a misericórdia. Ele consolava os aflitos, ele perdoava os que haviam caído em opróbrio. Ele entrava na casa de pessoas escorraçadas pela vida, pela sociedade, e ele fazia com que a pessoa mais solitária se sentisse amada e abraçada. Lembro-me de um momento em que um homem que estava leproso, ele se aproxima do Senhor Jesus,
E antes de Jesus curar, Jesus toca nele. Porque antes de Jesus curá-lo da lepra, Jesus precisava curar as suas emoções. Porque o leproso ficava afastado da família. Há muito tempo ninguém tocava nele, há muito tempo as pessoas se distanciavam. E antes de Jesus curar, Jesus toca. E tocando nele, Jesus disse: eu quero ser limpo. É isso que ele faz. Ele abraça o aflito. E nós nos parecemos com ele. Exercer misericórdia nada mais é do que se parecer com Cristo. Exercer misericórdia é ser parecido com o nosso Mestre. Ao exercer misericórdia, nós apresentamos, irmãos queridos, a face de um Deus misericordioso. Quando você exerce misericórdia, você apresenta a face desse Deus para as pessoas. Misericórdia é chorar com os que choram. E esse sentimento de compaixão acompanha o verdadeiro cristão. O fato é que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que sorrir com quem está alegre, né? Não é verdade? Concordam? Muito mais fácil. Eu vou explicar por quê. Quando você vê, por exemplo, um noticiário de pedofilia, quando você vê uma notícia do crescimento da violência, das injustiças sociais, da fome, do infanticídio, do feminicídio, de jovens afordados na lama, nas drogas, quando você olha para aquela cena no Nordeste brasileiro e as pessoas tendo que ir buscar água à distância, sem ter, às vezes, o que comer. Quando você olha para a frieza da igreja, de alguns, e quando você olha para um mundo totalmente corrompido, o que você sente? Isso mexe com você? E se mexe, o que você faz? Você toma alguma atitude? Você faz alguma coisa? Ou você simplesmente olha aquela notícia, fica indignado com aquela notícia, mas não se compadece e não faz nada. Na verdade, nós vivemos a igreja brasileira, uma igreja fria nesse aspecto. Há muitas pessoas sofrendo do nosso lado e muita gente não faz absolutamente nada. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios, ele relata que ele orientou que fosse feita uma coleta para os judeus pobres de Jerusalém. E ele chega a dizer algo extraordinário. Ele diz que Deus nos concedeu a graça de ofertarmos aos santos. Então, irmãos queridos, nós precisamos entender que exercer misericórdia, ao invés de um favor que você presta ao outro, é graça de Deus para você. Não é um favor que nós fazemos ao aflito, é a graça de Deus sobre nós. Deus nos concedeu a graça de ofertarmos aos santos. Agora vamos para a prática. O que significa ser misericordioso? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que ser misericordioso não está apenas relacionado ao aspecto financeiro, ao aspecto de você socorrer alguém. Exercer misericórdia, nós precisamos exercê-la advertindo as pessoas que estão do nosso lado e que estão caminhando em rebeldia contra Deus. Isso também é exercer misericórdia. E às vezes nós não queremos entrar e falar para a pessoa que é próxima a nós, e nós temos liberdade de fazê-lo, e nós não queremos porque, afinal de contas, nós não queremos constrangê-lo. Nós não queremos passar por essa situação. Eu chamo isso de uma cruel misericórdia. Tratar a pessoa, daquela pessoa que você vê cometendo pecado e você não o constrange, você não o confronta, você não prega o evangelho, porque você não quer aborrecê-lo, você não quer ficar mal. Sabe a política da boa vizinhança? Crente não tem preocupação com isso não. A palavra de Deus nos ensina a pregar a tempo e fora de tempo. É melhor você insistir com a pessoa dizendo, esse caminho vai te levar para o inferno, do que você
preferir excusar-se, dizer, não vou entrar nessa, não vale a pena. Vale a pena. É uma alma, vale a pena. E a Bíblia diz no livro de Salmos que a alma é valiosíssima, preciosíssima. A alma, irmãos queridos, é como um brilhante, um diamante em um anel de barro, que somos nós. Aqui está o barro, mas dentro de cada um existe algo preciosíssimo que é um diamante, a sua alma. Há muitas pessoas que caminham, e eles caminham a passos largos para o inferno. Quantas pessoas convivem conosco, às vezes familiares nossos, pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, e nós não os exortamos, não testemunhamos de Jesus. Não exercemos a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não deixar aquela pessoa passar por aquilo que ela vai passar. Eu me lembro de uma palavra de Charles Haddon Spurgeon que diz assim: vocês só irão para o inferno por cima do meu cadáver. Isto é, o que eu precisar falar, o que eu precisar pregar, eu vou pregar, independente se você gosta ou não. Agostinho de Hipona, século V, ele disse: se choramos pelo corpo de onde a alma partiu, quando vamos no sepultamento de alguém, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Nos velórios muitos choram, mas não choram por aquelas almas que estão distantes. Quantos partem sem Cristo? Às vezes do nosso lado. E nós nunca falamos do Evangelho. Existe um remédio para curar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é a dinamite de Deus. Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Pregue o Evangelho. Fale do Senhor Jesus. Há pessoas caminhando para o inferno, se morrerem hoje, irão para o inferno e você não fez nada, irmão. O crente não está concorrendo a minha simpatia. Nós não estamos fazendo a política da boa vizinhança para todo mundo gostar da gente. Nós temos uma responsabilidade, pregarmos o Evangelho, anunciarmos que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O seu pecado, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. É necessário que você compreenda isso. Não há nada mais precioso do que a alma do homem. Exercer misericórdia também é isso. Um outro problema é quando nós passamos e às vezes olhamos determinadas situações, nos compadecemos de algumas coisas, mas não fazemos nada. Lembram-se de Eliabe, irmão de Davi? 3 irmãos de Davi foram para a guerra. E aí Jessé, o pai, mandou que Eliabe levasse alguns mantimentos para os seus irmãos. Mandou que Davi levasse mantimento para os seus irmãos. E aí, quando Davi chega e vê o Golias afrontando o exército de Israel, Davi se dispõe a lutar. Eliabe, invejoso, ele olha e diz assim: vem cá, por que você deixou? Você deixou aquelas pobres ovelhas, aquelas poucas ovelhas, você deixou lá para vir aqui se engrandecer, Davi? Você não é nem soldado. Você é um presunçoso, Davi. E Eliabe, por causa da inveja, ele age desta maneira com Davi. A Bíblia diz que aquele que encobre o pecado, que encobre uma multidão de pecados, que não, mas aquele que tem misericórdia e às vezes espalha boatos, comenta do fracasso do outro, às vezes motivado ou pela inveja ou pelo orgulho. O fato é que Deus nos concedeu a graça de sermos transformados. E sobre os nossos ombros é necessário, nós temos a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo, quer as pessoas gostem ou não. E eu quero dizer a você que não tem nada pior do que um crente que prefere a política da boa vizinhança
do que a se posicionar como crente. Eu me lembro que certa vez, eu trabalhava num determinado local, e foi contratado um jovenzinho, eu disse isso em outra oportunidade, e reitero agora. E aquele jovem chegou, era um momento de reunião da equipe, e foi feito, depois da reunião, tinha aquela confraternização, aquele negócio, e aí o chefe, o cara estava entrando na empresa, e aí o chefe disse assim, olha, vem cá, você não é radical igual esse povo aqui não, né? Você toma umazinha, não toma? E ele disse assim, claro. É porque tem uns aqui que não adianta a gente assistir. E aí ele encheu o copo do rapaz. E o rapaz, para se ver livre daquele copo, ele botou num gole só dentro da boca. Achando, mas o capeta não é assim, filho. O capeta é insaciável, entendeu? E o rapaz olhou e disse assim, opa, você gostou, numa talagada só foi tudo, né? Encheu de novo. E aí nós estávamos próximos, ele virou-se e disse assim, sabe o que é, né? Eu preciso desse emprego, primeiro estou entrando agora. Eu disse assim, acho que você está certo. Ah, você concorda comigo? Claro. Se você acha que foi esse filho do capeta que abriu a porta para você, bebe tudo que está aqui. Agora, se você tem a certeza que foi Deus que abriu, a minha Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Depende de quem te colocou aqui. Você pode beber tudo, ou se posicionar, rapaz. O fato é, meus amados, que quando você se posiciona, você acaba trazendo um certo desgaste na relação, não é verdade? Eu me lembro de um jovem, eu tive a oportunidade de conversar com ele, muito firme na presença do Senhor, e ele passou na faculdade de uma família muito simples, e ele se posicionava mesmo como crente, e faculdade federal, sabe como é o ambiente? E aquele jovem, ao se posicionar, ele começou a ser achincalhado. E chegou um dado momento que as pessoas olhavam para ele, e uma menina em especial da sala, disse assim, você tem uma aparência de pagodeiro, e citou o nome do pagodeiro. Aquele menino foi para casa, fechou a porta do quarto, chorou a tarde inteira. E ele orou e fez um propósito com Deus, fez 30 dias de jejum. No final daqueles 30 dias, o que ele dizia para o Senhor no jejum é, Senhor, eu não sou pagodeiro, eu sou servo do Deus Altíssimo. Quando ele entrou, após aquele período de 30 dias, quando ele foi entrando na sala de aula, a menina estava à porta e ela olhou e disse assim, tem uma luz no teu rosto muito forte, eu não consigo nem olhar para você. E de repente ela começou a chorar, ela chorava. E ela o abraçou e disse assim, me perdoa por tantas vezes eu ter humilhado você, achincalhado você, colocado a classe toda para rir de você. Eu tenho essa alegria, mas eu não sou alegre. Eu tenho muitos problemas, eu sou depressiva, e eu me visto dessa casca. Eu preciso de ajuda. Você que é crente, tem gente do seu lado indo para o inferno, e se você se posicionar, Deus vai te dar graça, e você vai poder pregar o Evangelho para essas pessoas, porque isso é exercer misericórdia. A Bíblia diz que aquele que ama encobre uma multidão de pecados, mas aquele que não tem misericórdia espalha boatos e comenta do fracasso do outro. Parece que ele sente uma necessidade de denegrir uma pessoa. Não tem gente assim? Quando alguém está vivendo momentos, fala assim, rapaz, fulano é gente boa, né? Pessoa agradável, né? Aí tem sempre um brocotó. Eu chamo de crente, não é crente não, o trem chama brocotó. Ele diz, não é isso que você pensa não. O outro problema é quando nós passamos à frente o que ouvimos do caluniador. Às vezes você não é a fonte primária da calúnia, mas você pode ser um instrumento para levar adiante uma maledicência, e isso é como fogo na palha, espalha com muita facilidade. Cuidado. A Bíblia diz em Levítico 19:16, não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Gente, fofoqueiro não cabe na igreja.
linguarudo não cabe na igreja. Não é coisa de crente, não. Não pode ser crente, não pode de jeito nenhum. Fala mal dos outros, não é crente, não. Está travestido de crente. O pecado que Deus mais abomina está em Provérbios capítulo 6, aquele que espalha contenda entre os irmãos. É abominação diante de Deus. A Bíblia chega a dizer em Romanos capítulo 12, verso 10, amai-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra, honradez. Não aceite. Se você tiver que falar alguém, olhe no olho dele, vai e fala direto para ele. Mas não aceite conversa paralela para denegrir ninguém. Tiago chega a dizer, não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és mais observador da lei, mas és juiz. Nós devemos ser misericordiosos também com quem está aflito. Devemos ser misericordiosos com pessoas que estão feridas. Isaías profetiza sobre o Senhor Jesus, dizendo, Isaías 42, verso 3, uma profecia sobre Jesus, dizendo, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Você não vai ver Jesus em nenhum momento do seu ministério esmagando a cana quebrada. Lembra-se daquela mulher pecadora que foi pega no ato do adultério? Quando eles trouxeram, empurrando-a e jogando-a aos pés de Jesus, dizendo, a lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte, o que dizes? Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E começou a partir dos mais velhos cair a pedra, porque quanto mais velho, mais pecado, filho. A Bíblia diz que as pedras começaram a cair dos mais velhos para os mais novos. Tem gente que diz assim, quando eu ficar mais velho eu vou servir a Deus. Não vai não, não vai não. Quanto mais velho, pior você fica. Você tem que decidir hoje por Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você chorar pelo seu pecado, de você reconhecer quão miserável é, e você se deixar amansar por Deus, e amar a justiça de Deus, desejar ter comunhão com Deus, porque só assim Deus vai plantar no seu coração, vai compartilhar com você a misericórdia dEle, você vai passar a enxergar o mundo sob a ótica dEle. Devemos ser misericordiosos com quem está ferido. Nós não podemos pisar a cana quebrada, nem apagar o torrão, a torcida que fumega. Sabe, a pessoa já está toda caída, toda quebrada, e você acaba de pisar ainda. Não. Jesus olhou para ela, conforme a Amanda já trouxe essa palavra aqui, Jesus não disse assim, ó, continua do jeito que você está. Não, Jesus disse, vai e não peques mais. É impossível encontrá-lo e continuar sendo a mesma pessoa. Eu te digo que se você encontrar Jesus, você jamais será a mesma pessoa. Ele tem poder para transformar você, para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua identidade, mudar a sua ótica de vida. Você vai passar a enxergar o Evangelho sob outra ótica, sob a misericórdia. É fácil bater em quem está caído. Nós devemos exercer misericórdia com os moribundos, com os mendigos, com os viciados, com aqueles que estão nos asilos, com aqueles que estão nos orfanatos. Devemos exercer misericórdia com as pessoas que estão sofrendo, com anomalias. E quantas vezes essas situações estão diante dos nossos olhos e nós não fazemos nada, irmãos? Que tipo de crente? Que tipo de crente você é? Se isso passou a ser normal? Provérbios 3, 28 diz, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu dareis. Se o tens agora, dá agora. O irmão está sofrendo na igreja, assim, não tem nada para comer. Vem cá, irmão, vou orar para você. Senhor, abençoa aqui o teu servo, vai em paz. Vai em paz nada. Não, não é assim não. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho. Ele tem que sair daqui com a compra, com a comida, com o aluguel, com a energia. Se tiver cortada a luz, tem que sair daqui. Ou então não é evangelho, irmão. Ou então é qualquer outra coisa. Ou então é uma igreja que se preocupa muito em ganhar dinheiro e botar dinheiro no banco. Nós estamos aqui de passagem, gente. O nosso tesouro está no céu, onde a traça não corrói, nem ladrão rouba. Lá está o nosso tesouro. Nós devemos também ser misericordiosos com quem nos fere. Isso é difícil, mas transformado é.
Essa semana eu tive uma situação, vou te falar, viu? Eu falei até com o irmão que estava trabalhando lá, o Elias. Olha, eu falei, Elias, logo essa semana, para que eu vou ter que pregar sobre misericordioso. A pessoa pisando mesmo no pescoço, né? Eu disse, não, tá bom. Tá certo, aleluia. A Bíblia diz que devemos abençoar quem nos persegue e orar pelos nossos inimigos. Se o nosso inimigo tiver fome, diz a Bíblia, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, a Bíblia diz, dá-lhe de beber. O misericordioso é aquele que perdoa ofensas. O misericordioso não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É difícil, né? Mas o crente, o regenerado, o transformado, aquele que já foi selado pelo Espírito Santo, aquele que tem uma morada gloriosa que nos aguarda, esses sim, esses são misericordiosos. Nós devemos também exercer misericórdia com os necessitados. Salmo 41, verso 1 diz assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado e o livra do dia mau, o Senhor o protege. Olha a bênção, hein? O Senhor protege quem acode o necessitado, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Quando você exerce misericórdia, você recebe misericórdia de Deus. Sabe a pessoa que tudo, não pode ver um defeito no outro? Tem a fita. Eu tenho uma palavra para você, Fê. Sabe aquela medida que você dá? Toda hora você, fulano, beltrano, a minha Bíblia diz que com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Aí que o negócio pega. Passa a régua nos outros. Na hora que Deus te chamar, vem cá, vem no particular aqui. Eu vou pegar aquela reguinha sua, vou passar em você também. O que você acha? Efésios capítulo 2, verso 10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós fomos regenerados para sermos a imagem de Cristo. Com qual objetivo? Andarmos nas boas obras que Deus preparou. As boas obras não salvam, mas as boas obras evidenciam a caminhada do salvo. Perdoar quem te fere. É difícil, né? O salvo perdoa. O salvo perdoa. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Não se deixe pôr o sol sobre a tua ira. Não existe um salvo, ele tem que perdoar. Se ele não perdoar, diz a palavra que você também não vai receber perdão. Agora você pode imaginar que então, que se eu perdoar, eu tenho garantido o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Porque senão seria mérito. Perdoei, então Deus vai me perdoar. Não. Você perdoa porque você já foi perdoado. Você perdoa porque você já foi regenerado. Você exerce misericórdia, você não dá a mesma moeda porque você é uma nova criatura em Cristo. E o nosso mestre não agia assim. Só por isso, irmãos. Nós somos feitura sua, isto é, nós somos feitos à imagem dele. Nós fomos regenerados à imagem dele. E tudo que Deus criou com propósito. Quando você olha para a natureza, tudo tem um propósito da criação. Deus criou, Deus nos regenerou com um propósito. Espelharmos a glória dele. Transmitirmos a imagem dele. Que o mundo conheça que o nosso Deus é um Deus que é chamado Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Esse é o Deus da igreja. Por isso a igreja espelha a glória dele. Nós devemos também exercer misericórdia com os santos. Romanos 12, 13 diz, compartilhem as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Você já imaginou, o irmão está sofrendo do seu lado, você vai para casa, sua despensa está cheia, a dele está vazia. Como assim? Não. É dever do cristão verdadeiro suprir a necessidade do outro.
Quem tem e não contribui com o outro, não é crente, não é salvo. Não é salvo, pastor? Não, não é não. Tem uma aranha caranguejeira no bolso, um escorpião. Um ninho de escorpião de um lado, um ninho de jararaca do outro. Não, não pode não, irmão. O irmão está sofrendo e você não está orando por você. Não. Deus vai suprir, viu, irmão? Não, Deus vai suprir. Tanto é que Ele te deu condição para você suprir. Qual o problema? Já supriu, irmão. Você não tem condição? Ah, pastor, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Mano, você não tem, mas você pode ajudar em alguma coisa, não pode? Ou não? Não, o irmão precisa fazer uma cirurgia, sim, mas você pode colaborar com quanto? Ou então você vê uma criança, às vezes, passando aqui, às vezes com uma cárieszinha no dente, você não pode pagar um tratamento dentário para essa criança, não? Ou não pode? Pode ou não pode? Se fosse seu filho, você pagaria. Né? Nós precisamos entender que ser igreja é exatamente isso. Ser misericordioso não é para o mundo, é para a igreja. É espelhar a glória de Deus. Uma igreja misericordiosa aponta para um Deus misericordioso. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. 1 de João, capítulo 3, verso 17. Aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não, eu amo muito a Deus. O irmão está padecendo necessidade, você está em casa. Você não ama nada. Ou então a gente tem que rasgar esse versículo. Tem que. Irmão, hoje é dia de libertação, em nome de Jesus, hein? Não apenas de saciar as necessidades financeiras, mas prontificar-se a ajudar o irmão. Aqui, quando o Renatinho operou do coração, teve um grupo lá, não foi? Revezou lá os homens, que olha que homem é difícil, hein? Mas estava lá, a turma boa estava lá, no hospital, com o Renatinho, revezando. Por que devemos ser misericordiosos? A Bíblia diz: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Quando você exerce misericórdia, todos podem ver em você a beleza do Pai misericordioso. Você revela que pertence à família de Deus. Então, pare, pense na bondade e misericórdia de Deus para com você, irmão. Quantas bênçãos! Traz à memória, você está vivo hoje. Quantas portas Deus abriu, quanta coisa Deus te deu. Às vezes nós temos irmãs ou pessoas na igreja que não têm muitas roupas para vir, e você está com o guarda-roupa cheio. Você abre a porta do sapato, fala em sapato, fala em mulher. Você acha assim, é uma mulher ou uma centopeia? Não tô... Desculpa, não. Meus amados, o fato é que, lembram-se do primeiro bilionário do mundo? Não, não foi indireto não, gente. Ó a maledicência, ó, já está imaginando a coisa. Foi não. Poupe-me. Lembra-se do primeiro bilionário do mundo? John Rockefeller. John Rockefeller foi acometido de uma enfermidade em que ele tinha dificuldade para andar, e o médico disse que ele tinha que comer apenas algumas bolachas durante o dia e beber água. O maior bilionário passou por um momento que não podia comer as iguarias que o dinheiro dele poderia proporcionar. De que vale? Você tem tudo, irmão. Você foi salvo por Cristo, você foi perdoado por Cristo, você foi regenerado por Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus abre porta para você. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus nos acrescenta riquezas. Enquanto o ímpio está lá lutando, suando, Deus está abrindo porta para você. Deus está te dando condição de sobreviver. Para quê? Para você exercer misericórdia com quem está do seu lado.
A Bíblia diz que quando nós exercemos misericórdia, isso é como sacrifício agradável a Deus. Hebreus 13:16 diz: não negligencies a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando você mete a mão no bolso e socorre alguém, é como se você estivesse cantando um hino de adoração a Deus, fazendo uma oração belíssima, de joelhos. Atos capítulo 10, verso 4, lembra de Cornélio? O anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse assim: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Está lá, Cornélio, está registrado as tuas esmolas. Cornélio não era salvo, mas era um eleito. Deus tem um trabalho especial com os seus. Quando nós ajudamos alguém, isso sobe diante de Deus como aroma suave. Nós devemos exercer misericórdia, porque também haveremos de prestar contas, irmãos. Devemos prestar conta da nossa mordomia, daquilo que Deus nos deu, como nós gastamos as coisas. Esbanjando, sendo que pessoas estão sofrendo. O último ponto da mensagem que eu quero encerrar aqui é a recompensa de ser misericordioso. Bem-aventurados, isso é, muito felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é uma troca que fazemos com Deus, é por sermos regenerados que procedemos assim. Nós somos misericordiosos por um motivo, porque Deus trocou o coração de pedra e colocou um coração de carne sensível, porque Deus transformou você, mudou você. Os misericordiosos receberão exatamente o que deram para os outros. Jesus disse: os misericordiosos são felizes. Exercer misericórdia é receber misericórdia. E não receber misericórdia é estar debaixo de uma maldição terrível, de uma condenação terrível. Vocês já ouviram a pessoa dizer assim: crente, hein? Ou pelo menos acho que tem rótulo de crente. Eu não perdoo não. Perdoo não. Não perdoa? Sinto te informar, você vai para o inferno. Porque só vai entrar no céu os perdoados. E a Bíblia diz: se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Pastor, porque você não sabe o que eu passei. E você sabe, você se lembra o que você fez com Deus? Você se lembra? Você se lembra das suas mazelas, de tudo quanto é bagunça que você já fez? Ele te perdoou. Então nós perdoamos os outros porque nós somos perdoados. E Ele nos perdoou muito, mas muito, muito, muito. E perto daquilo que Ele nos perdoou, o que temos que perdoar é muito pequeno. Portanto, gente que não perdoa é gente que não foi transformada, que não tem um coração regenerado. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A alegria de dar deve ser maior do que a alegria de receber. E ninguém, irmão, ninguém é tão rico que não possa receber do outro, e ninguém é tão pobre que não possa dar a outro. O apóstolo Paulo diz que quando nós abençoamos alguém, este alguém se volta para Deus em ações de graças e se torna nosso intercessor. Precisamos deixar claro que o fato de sermos misericordiosos não nos torna salvos, mas os salvos são misericordiosos. Quem semeia com fartura, com abundância se fará. Essa é a lei da semeadura, lembra-se? Disse o apóstolo Paulo: quem semeia com fartura, ceifará, vai colher farto. Gente que não se compadece é gente que tranca as janelas dos céus, e ele não sabe porque está dando tudo errado. Suvina, mão de vaca. Vai, meu filho, você está nessa bagaça, porque você não aprendeu ainda. Por isso que você está aí. Não, eu não posso. Para Deus as primícias. Para nós, depois das primícias. Primeiro para Ele. Primeiro para a glória dEle. As boas obras, ninguém vai para o céu por fazer boas obras. Mas o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, diz que as boas obras acompanham os salvos. Quando nós chegarmos no céu, nós entraremos com as boas obras. Elas não nos salvam, mas elas estarão conosco lá na eternidade. Vamos ficar em pé? Provérbios 19, 17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga
o seu benefício. Deus não fica endividado com ninguém. Patrocine o evangelho, mas nunca faça isso com uma moeda de troca, pois patrocinar o evangelho é próprio dos regenerados por Deus. Eu quero apenas ler um texto, encerrando, Mateus 25, 34, diz assim: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o Senhor nos responderá naquele dia: em verdade, vos afirmo que sempre que vocês fizeram a um dos pequeninos, vossos irmãos, a mim vocês fizeram. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos perdidos, irmãos. Um coração que recebeu a misericórdia, ele transborda de misericórdia. Eu merecia o inferno, e Deus reservou o céu para mim. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato porque Deus não fez cair sobre mim o juízo que eu merecia. E por ser grato, eu devolvo misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos cantar um louvor?